Bom, gente, o negócio é o seguinte, tá? Essa semana a gente teve a Liga dos Campeões aí, jogos espetaculares, em especial o jogo do Real Madrid contra o Liverpool, lá em Liverpool, com o Vinícius Júnior arrebentando, fazendo 2 gols, participando de outros gols na partida, sendo o cara realmente importantíssimo. E depois do jogo, o Carlo Ancelotti meteu essa de que o Vinícius Júnior é o jogador mais decisivo do futebol mundial. Eu acho que é discutível. O que não se discute é a temporada que ele vem jogando, é o nível de jogo do Vinícius, o que só me deixa mais chateado com o Tite tê-lo tirado no segundo tempo do jogo contra a Croácia. Não era para ter tirado o Vinícius Júnior. Ele não fazia um jogo ruim contra a Croácia e ele foi tirado, sacado, e o time não melhorou. Então eu fico um pouco, me volta um pouquinho aquele nívelzinho de chateação por essa escolha do Tite, que não acho que tenha sido tenebrosa nem nada do tipo. O Brasil ficou a 4 minutos da classificação para a semifinal da Copa, mas me dói um pouquinho. Me dói um pouquinho relembrar isso. Então, inspirado nessa frase do Ancelotti, de que hoje o Vini é o jogador mais inspirado, o jogador mais decisivo do futebol mundial, a gente aqui vai montar uma lista de jogadores mais decisivos da Europa nesse momento, tá? E eu botei só 4 linhas. O cara para decidir, os jogadores europeus, no caso o Cristiano Ronaldo tá aqui também, decide às vezes. O cara é aquele que tá sempre decidindo, né? Sempre define o jogo, sempre decide. O que decide às vezes tá autoexplicado aqui. Uma vez ou outra o malandro tá lá para decidir e nunca decide. A parada é essa, irmão. A gente vai montar essa lista tentando olhar com o máximo de isenção possível. O critério é hoje, o critério é no momento, tá? Não é olhando para história nem nada. É hoje quem é que decide, quem é que resolve. Essa é a avaliação. Avaliação é temporada, avaliação momento, não só pós-Copa, nem coisa do tipo. É agora, é percepção minha de quem tá resolvendo e de quem eu botaria para resolver. Essa que é a parada. Então, vamos começar com alguns aqui. Tem muito cara bom, hein, bicho? Lembrando que aqui eu só peguei jogadores do futebol europeu nessa listinha. Então, vamos para avaliação. Benzema, Bruno Fernandes, Courtois, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Di Maria, Gabriel Jesus. Esse daqui é o Gnabry, né? Griezmann, Haaland, Kane, Toni Kroos, Kvaratskhelia, Lewandowski, Mahrez, Mané, Emiliano Martinez, Mbappé, Messi, Modric, Neuer, Neymar, Odegaard, Rashford, Richarlison, Rodrigo, Salah, Sané, Son, Vinícius e Vlahovic. Valeu LFF chegando agora. Valeu The Sou Freaks. Bahia, mas não vejo a hora de ver o 12 na Fonte Nova. Pô, vai ser espetacular, irmão. Vai ser espetacular, tamo junto. Tá? Então, vamos começar aqui a brincadeira. Bicho, hoje em dia, olhando pro futebol mundial, não dá pra discutir que o Karim Benzema, ele é o cara, né? A gente tá fazendo a lista pensando no momento, tá? Ele é o cara. Ele decide quase todos os jogos importantes pro Real Madrid. Foi assim na última temporada da Champions. Nessa agora, fez 2 gols também no jogo que o Vini foi o melhor em campo, é verdade. Mas o Karim Benzema hoje, ele é um cara de decisão quase em todos os jogos. Para mim, ele é fenomenal. Não tivesse o Messi vencido a Copa do Mundo, provavelmente ele ia ganhar o prêmio The Best também, que segunda-feira a gente vai transmitir lá na Casa TV. Mas como o Messi venceu, eu acho que não tem nem que discutir sobre o prêmio de melhor do mundo na temporada. Opinião, tá? Bruno Fernandes. Eu acho que o Bruno, bicho, assim, ele é um baita de um jogador, né? Dizem que ele não é sempre super decisivo. Eu tô aqui passeando entre decide às vezes e uma vez ou outra, sabe?
Eu acho que eu vou mais por uma vez ou outra. Dentro do United hoje tem gente que decide mais do que ele. E eu não confio nele pra ter a bola decisiva do jogo. Personalidade. Personalitar. Nesse sentido, tá? Porra, o Courtois... Porra... Ele falhou grosseiramente no lance do gol, né? Mas ele é muito decisivo, cara. Se a gente parar pra pensar, desde a Copa de 14 lá que ele fez contra o Brasil, ele foi super decisivo. Título da Champions agora... Pô... Ele foi mais... Se bobear, ele foi mais decisivo do que todos os outros. Tô olhando o recorte dos últimos anos aí e agora, bicho. Eu vou te falar, pra mim hoje, entre todos os goleiros do mundo, ele é o cara que mais decide. Eu vou botar ele no cara, sem neurose. Eu acho ele o cara. Pensando em qualquer goleiro, ele é o... Porra, o que ele fez na Champions foi animal, meu irmão. Foi animal. Cristiano Ronaldo aqui tem uma dificuldade, né? Se a gente for olhar o Cristiano Ronaldo hoje, e aí eu tô falando do hoje não só do recorte dessa semana, pegar a temporada como um todo. Manchester nem jogou direito. Al Nassr, valeu, um abraço. Copa do Mundo também não decidiu. Mas não dá pra botar que... Eu vou botar o seguinte. Por ser o Cristiano Ronaldo e por saber que ele hoje pode decidir um jogo sempre por ser o Cristiano, eu acho que vai ter que entrar uma vez ou outra. E talvez aqui a gente tenha que... Porque decide às vezes uma vez ou outra, não tá muito parecido não? De repente botar assim, decide com frequência. Vocês acham? Aqui eu posso mudar essa categoria para decide com frequência ou mantém decide às vezes. Tá meio parecido, né? Decide direto. Decide direto tá bom. Decide muitas vezes, assim, tá bom. Pô, cara, eu vou te falar, o Cristiano Ronaldo vai ter que entrar aqui. Uma vez ou outra ele vai decidir ainda, mas hoje não tem como. Ah, já falei bastante do Kevin De Bruyne, né? Já falei bastante do Kevin De Bruyne. Eu acho que as pessoas pegam muito no pé e eu às vezes embarco nessa de que ele nunca decide jogo. Não dá pra dizer que ele nunca decide jogo. Porque, pô, com os passes que ele entrega normalmente, ele decide vários jogos. Também não vou dizer que é o cara mais decisivo do mundo. Também acho que não é um jogador que decide muitas vezes. Então, ele vai passear entre essas duas categorias aqui. A galera vai assim, pô, não decide quando precisa. Eu acho exagero de vocês. Ele não é também o cara que tem que necessariamente decidir os lances. Ele é o cara que coloca os outros em situação de decidir e que, portanto, decide uma vez ou outra o jogo com esse passe. Aliás, se a gente colocar a maneira que ele constrói a jogada decisiva, a maneira que ele participa do lance, que é o lance mais importante, ele participa muitas vezes, né? Uma vez ou outra ele vai dar o passe ou vai fazer o gol, necessariamente. Mas na construção do lance decisivo, várias vezes ele faz parte dessa construção. Vou botar ele numa vez ou outra por conta disso, mas ele poderia muito bem cair aqui no decide muitas vezes. Tipo Ángel Di Maria. O Ángel Di Maria, ele é decisivo direto, né? Porra. Final da Copa, absurdo que o cara fez. Todo jogo que o cara vai, ele é viciado em decidir, ele decide muitas vezes. Ele decidiu muitas vezes já por clubes, com a camisa da Argentina. Muitas vezes. Ele é brabo demais, mano. Ele é muito brabo. Tá ligado? Poderia até pensar em entrar no cara, mas eu vou te falar que
Vou botar ele no decide muitas vezes. O Gabriel Jesus nunca decide, né? Não, ele até tá numa condição de decidir jogos importantes, mas ele nunca é o cara que decide os jogos. Infelizmente aí pro futebol brasileiro. Acho super talentoso, acho um cara de ótimo nível, mas não tá numa categoria de cara que uma vez ou outra decide, nem isso. Então, como não lembro dele decidindo nenhum jogo, vou botar ele nunca decide. Gnabry. Pô, me ajudem aí, vocês do chat. Gnabry decide jogo? Acho que não, né? A galera meteu aqui o Gnabry. Acho bom jogador, mas nunca decidiu também, né? Nunca decidiu. Cara, eu tô aqui procurando uma estatística sobre o Griezmann, porque é um absurdo o que o Griezmann faz. Ele tem pênaltis importantes perdidos na carreira. Não se discute isso, tá? Mas se a gente olhar o dia a dia, o campeonato, jogo a jogo, o que esse cara faz, é absurdo, pô. Faz muito gol decisivo pelos jogos nos campeonatos que ele disputa. Campeonato espanhol, por exemplo. Eu tava até procurando aqui, eu vou ver se eu acho enquanto argumento e que vai ajudar a embasar o meu argumento em relação ao Antoine Griezmann. Tô procurando lá no Mr. Chip porque ele botou no final de semana, quando o Griezmann fez gol de novo de vitória do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. Tô chegando lá. Porque é assustador. O Griezmann, ele é o segundo jogador que mais vezes marcou todos os gols em uma partida na história da Liga Espanhola. O Hugo Sánchez fez 23 vezes isso, o Griezmann fez 22 vezes. Então ele é o cara que mais vezes, com 20 jogos, ele marcou o gol do 1-0 da partida, tá ligado? Isso é um recorde na Liga Espanhola ao lado do Hugo Sánchez. Então, em 20 partidas, ele foi o cara que decidiu mais vezes do que o Lionel Messi, por exemplo, no gol único do jogo, né? Não que o Messi tenha decidido menos partidas do que o Griezmann. Tô falando do jogo que tá 0-0, 1-0 gol de Griezmann. Aconteceu 20 vezes na história da Liga Espanhola. Que negócio que o Barcelona nunca fazia um gol só, né? Fazia mais de um. Mas eu vou te falar, eu acho esse cara decisivo, o cara que já foi o melhor jogador de Copa do Mundo, na minha opinião. Não foi escolhido o melhor jogador da Copa, mas pra mim, ele já foi melhor jogador de Copa do Mundo, na minha opinião. Pra mim, ele decide muitas vezes. Epa, o Haaland não. Decide muitas vezes. É isso. Vocês podem concordar, discordar. Depois a galera bota no chat aí, já começa a bombar um 9-0. Quem tá vendo no YouTube, deixa a sua opinião também. Mas vambora, meu irmão. Os caras que é um crime de Maria tá aqui, eu não acho, não. Eu falei exatamente isso, Pinheiro. Não adianta você repetir exatamente o meu argumento sobre o Messi, porque eu falei exatamente isso que você falou. Não tô fazendo por história, por momento. Tô falando no momento também. O Griezmann no momento continua decidindo. Porra. Haaland. Só dá pro Haaland estar numa situação, né? O Haaland tá ali só pra fazer gol. Hoje já se questiona, até o Beckler fez essa pergunta ao Guardiola. O Haaland, sei lá, tocou menos de 20 vezes no jogo, na partida da Liga dos Campeões, do empate do City com o Leipzig. E o Haaland, ele quase não participa do jogo, irmão. Porque a bola, se não passar, se ele não empurrar para a rede, ele não faz nada. Outros aqui, como Griezmann, Benzema, Di Maria, eles decidem o jogo também fazendo outras coisas que não só o gol. O Haaland, na teoria, ele se jogar bem é porque decidiu, porque fez o gol. Aqui é dúvida, viu, cara? Porque ele tem decidido jogos lá pro Manchester City na Premier League, um jogo ou outro, mas assim... Porra, duro isso aqui, viu? Se eu te falar que o Harry Kane, olha a frequência
com que ele decide jogos, por exemplo, para o Tottenham, para a Inglaterra, não só fazendo gols, como armando a jogada. Então, eu não consigo colocar, por exemplo, o Haaland e o Kane na mesma prateleira. Eu acho o Harry Kane mais jogador do que o Haaland. Haaland tem, se bobear, mais capacidade de fazer gols. É que vocês vão falar do título que o Harry Kane não tem. Para mim, o Harry Kane vai aqui, decide muitas vezes, porque ele decide várias vezes. E o Haaland, eu vou botar decide uma vez ou outra, porque se não fizer o gol, ele não decide nada. Vai nisso aí. Ai. Pô, cara, é duro. Os caras que estão no Real Madrid também, basicamente todos eles decidem muitas vezes, né? Estão sempre numa situação de definição. Estão sempre no jogo grande, aparecendo bem. O Toni Kroos, o cara que mais vezes ganhou o Mundial de Clubes. Eu vou botar aqui na mesma categoria do Kevin De Bruyne, tá? Lado a lado com o Kevin De Bruyne. O Toni Kroos é absurdo. Craque. Mas uma vez ou outra ele vai ser o cara da decisão. Na outra ele vai participar ali da construção. Também não tem a responsabilidade. Importante destacar isso. Ele não tem a responsabilidade de decidir. Não precisa ter essa responsabilidade. Nos times que ele joga, ele não tem essa responsabilidade. Hoje, esse cara aqui, o Kvaratskhelia, é um dos mais decisivos do futebol mundial. Pô, ele tá sendo o principal jogador ao lado do Osimhen. Poderia estar aqui o Osimhen na lista também. Do time que melhor joga futebol. O time que mais vem decidindo. Jogos lá no campeonato italiano, vem ganhando todo mundo. Tá sempre sendo ele o cara do passe, o cara da finalização. Hoje ele tá decidindo muitas vezes. Hoje o Kvaratskhelia tem decidido muito. O Renan até falou, o Osimhen não está e o Jesus estar é um crime. Mas porque também o Osimhen não vende, né? Apesar de provavelmente ser vendido aí por uma grande quantia. Eu acho que o Kvaratskhelia e o Osimhen, os dois apareceriam aqui nessa decide muitas vezes. Pela temporada, estão absurdos. Aqui, cara, queira você ou não, o Lewandowski. E também vai um pouquinho da situação do... Se a bola chega, o cara resolve, o cara decide, ele conclui em gol. Pô, pra mim o Lewandowski, desde o Bayern de Munique, vem sendo esse cara. Ele resolve, rapaziada. Quando não chega, ele vai ter mais dificuldade, mas ele tá no mínimo aqui, hein? Brasil, no mínimo aqui decide muitas vezes. Pô, vocês estão querendo pegar no pé do Lewandowski? Porra. Pode ter dado uma oscilada nessa temporada, nesse momento agora da temporada, mas ele decide muitas vezes, irmão. Pera aí, ele é mais jogador, mais completo do que o Haaland também. O Benzema acima do Leva, sim. Se eu vou te falar, ele poderia até... O Lewandowski do Bayern de Munique era o cara, tá? Lewandowski do Bayern de Munique, ele tava aqui nesse topo com toda certeza. Do jeito que tá, não. O Mahrez não decide nunca, irmão. Ele bate pênalti bem, né? Bate pênalti bem, mas eu não vou botar... Pra mim, ele não decide nunca. Bom jogador. Pô, é que ele... Realmente, ele no pênalti, ele não peida na farofa, né? De vez em quando. De vez em quando peida também. Qualquer jogador pode perder pênalti, não tem problema. Eu acho que é mais cômodo chegar e botar aqui o nunca decide. Pra poder botar um cara ou outro também na lista, né? Mané. Eu acho que o Mané, ele sempre teve numa posição de não precisar decidir 100% do tempo. Ele, no Liverpool, não precisava ser o tempo todo decisivo. Ele não foi.
o tempo inteiro decisivo no Liverpool. Nos melhores momentos até, outros caras decidiam mais do que ele. Ele era parte de uma engrenagem que tinha vários artistas que decidiam. Agora, a gente percebe também o papel que ele tinha no Liverpool a partir do momento que o Liverpool cai muito depois da saída dele. E ele decidindo vários jogos no Bayern de Munique antes da lesão. Eu vou botar ele aqui no decide uma vez ou outra também. Esse goleiro aqui, irmão. Falemos a verdade. O Dibu Martínez, ele mudou a história do futebol. Mudou a história do futebol. Não fosse ele aqui na Copa América, a Argentina não teria sido campeã. E ele joga no mental de todo mundo com uma força inacreditável. Inacreditável. Decidiu na Copa do Mundo disputa de pênalti. Ele decidiu classificação lá contra a Austrália. Na última bola, a Austrália empatar o jogo. Ele fez uma defesa monumental. Ele decidiu depois contra a Holanda na disputa de pênalti. Aí na semifinal foi um pouco mais tranquilo. E ele foi decisivo cara, um dos caras na final da Copa. Irmão, desculpa, a gente está fazendo aqui a tier list em fevereiro de 2023. Sem sacanagem, ainda vivendo o clima de Copa. Ainda vivendo o clima de Copa. Aí o cara falou assim, ele ganhou a Copa, só isso. Ele botou em caps lock. Porra. Eu vou te falar uma parada, irmão. O que esse cara fez no gol da Argentina, ele merecia pensar em estar no cara, bicho. Ele foi um dos caras. Eu acho que eu não... Não, você tá concordando comigo. Consistência tem que ser mais valorizada? Não sei, parceiro. Mas ele... Desculpa. O cara que mudou... Eu tô falando, ele fez a defesa absurda da Copa do Mundo. 2 absurdas. Pênalti. O cara pegou. Ah, desculpa, irmão. Ele é um goleiro que decide jogo. O Alisson é melhor que o Emiliano Martínez? Talvez. Provavelmente. Pra decidir jogo, você tem o Alisson... Bota aí, chat. Você que tá no chat aqui, ó. Comenta aí agora. Você tem o Emiliano Martínez e o Alisson pra decidir um jogo. Bota aí no chat o que eu quero ver. Porra. Não tem como comparar, filho. Não há goleiros hoje. E assim, jogo grande ele cresce muito. Emiliano Martínez. É o cara ou decide muitas vezes. É porque o cara tá num patamar que... Ele vai, por enquanto ele vai ficar aqui. Olha. Vamos deixar o Mbappé, o Messi, para daqui a pouquinho. Vamos no Vlahovic. Irmão, Vlahovic... Nunca decidiu, foi porra nenhuma também por enquanto, né? Nunca decidiu, foi nada. Uma seguradinha, né? Uma seguradinha. Moleque bom jogador. A galera tá fazendo aqui, ó, tá rodando um adzinho. Um bom jogador. A gente sabe que tem um futuro brilhante pela frente, que é artilheiro, vai fazer muitos gols com a camisa da Juve, com a Sérvia, vai ter condições de se provar um jogador mais decisivo daqui pra frente. Mas por enquanto não, filho. Por enquanto ele fica no nunca decide e vambora. Tá? E eu vou deixar alguns jogadores mais fortes aqui no debate para daqui a pouco, tá? Então eu vou botando alguns na
na dinâmica antes de escolher alguns outros mais midiáticos. Famoso segurar a audiência, né? Famoso vou segurar a audiência. O Wellington Júnior falando assim, cheguei agora, por que o Cristiano Ronaldo tá em uma vez ou outra? Porque eu tô olhando pro momento. Eu tô olhando pro que foi um passado recente do Cristiano e do que tem sido presente dele também. Por isso que o Cristiano Ronaldo entrou numa vez ou outra. Porque senão, obviamente, ele estaria numa condição de um cara. E aí, respeitando o fato dele ser o Cristiano Ronaldo, eu coloquei numa vez ou outra hoje. Se fosse olhando pela história do Cristiano, obviamente ele seria o cara. Eu sou louco. Vamos aqui pro Sané. Sané também nunca decidiu, foi porra nenhuma. Outro jogador, bom jogador tecnicamente, mas para decidir você não confia em absolutamente nada. Richarlison não decide. Não decide. Acho um cara super voluntarioso. Mas assim, eu acho injusto colocar a Copa do Mundo como referencial apenas, mas pro caso dele tem sido esse tipo de referencial. Acho que uma vez ou outra ele até poderia decidir, mas não é o caso. E tecnicamente falando, eu acho que não me passa total confiança que vai fazer ou não se tiver numa condição boa para fazer o gol. Fez uma boa Copa. Boa Copa do Richarlison, mas pra mim, nessa categoria aqui com esses caras, ele entra no nunca decide. O Odegaard vai entrar aqui nessa situação de hoje, pela temporada do Arsenal, assim, sabe? Com critério Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, essa coisa toda. De uma vez ou outra ele tem decidido. Tem decidido até com alguma frequência no Arsenal nessa temporada. Tá? Mas eu não vou aí também superlativizar a performance dele a ponto de decidir muitas vezes. O momento do Arsenal passa fundamentalmente por ele e outros jogadores, fato. Mas também tem que esperar a coisa se concretizar. O momento é ótimo. O momento é de decidir uma vez ou outra e tem o Saka que às vezes decide. Outros caras às vezes vão decidir pro Arsenal. O Jorginho foi o cara que decidiu um jogo aí recente com um chute no ângulo que bateu na trave, voltou nas costas do goleiro. E decidir jogos de pontos corridos conta sim. Na minha opinião conta, Wellington. É a maior parte dos jogos, pô, que os caras jogam. Se você for olhar, o cara vai jogar quantos jogos de mata-mata na temporada? Ele vai jogar 7 jogos na Liga dos Campeões do mata-mata, se chegar até a final, no máximo, portanto. Mas, sei lá, ele vai jogar 10, 12 jogos de mata-mata no ano, então é óbvio que o pontos corridos vai contar bastante. Por exemplo, eu falei aqui, o Griezmann é o cara que mais fez gols de 1-0 na história da La Liga, pô. Inclusive no último final de semana. Então, voltou nas costas do Dibô, falei, mas foi um puta chute do Jorginho. O Rodrigo, pela temporada passada, ele cai na categoria e decide uma vez ou outra. A temporada passada dele no Real Madrid foi absurda a quantidade de gol importante, decisivo que ele fez, cara. Na Copa do Mundo participou da construção do gol do Neymar, no jogo contra a Croácia. Nem acho que ele tenha entrado super bem, mas participou da construção do jogo. Cara que tem finalização, tem passe, tem coletividade. Então, pra mim, ele tá nessa categoria do uma vez ou outra decide. Vamos no som. O som vai na mesma categoria também aqui. Uma vez ou outra tem decidido. Tá? O cara foi artilheiro do time na temporada passada. O Wellington até lembra. Pô, o que o Cristiano Ronaldo na temporada passada decidiu foi um absurdo. Principalmente na primeira metade. Então a gente tá falando de um ano todo atrás. Mais de um ano, né? É muito tempo, cara. Do Cristiano Ronaldo, ele foi o cara super decisivo na primeira fase da Liga dos Campeões da temporada anterior, passada. Depois, segunda metade, nada. Apesar de ter sido até o artilheiro do United na temporada, uma temporada fraca. Então, assim, chegou, depois não jogou mais. Copa do Mundo não foi uma grande Copa do Cristiano. Então, por isso... Não, o Rodrigo não tem um ano, irmão. Rodrigo, porra, decidiu no mata-mata da Champions que terminou no meio do ano passado e continua sendo importante. Ele tá entre os 3 principais artilheiros, estava até o Mundial entre os 3 principais artilheiros do Real Madrid na temporada, pô. Então, eu acho que é bastante tempo. Não só, então assim, ele continua também e fez uma boa Copa, o Rodrigo.
Rashford. Cara, o Rashford ficou um tempão opaco, né? Um tempão apagado. Eu tô aqui no Rashford agora. Um tempão sem fazer nada, jogando pedrinha. Hoje ele tem decidido pra cacete, né? Hoje ele tem sido o cara do Manchester United. Absurdo. Ninguém tem jogado mais do que ele até essa... Ninguém tem jogado mais do que o Rashford nesse início de 2023, né? Depois da Copa do Mundo. Por isso a dificuldade. Acho que assim, pelo momento, eu acho que cabia... Acho que pelo momento cabe botá-lo no Decide muitas vezes. Tá? Eu vou botar ele aqui no Decide muitas vezes pelo momento. O natural seria botar uma vez ou outra. Como ele tá decidindo com tanta frequência vários jogos, eu tô botando ele no Decide muitas vezes. Aí sobraram Mbappé, Messi, Modric, Neuer, Neymar, Salah. Vamos fazer o Salah? Que tá do lado, o Salah tá colado aqui no Mané, irmão. Colado no Mané. Decide uma vez ou outra. Poderia ter decidido mais. Chamou a responsa lá na final da Liga dos Campeões e foi parado pelo cara. Tá? Foi parado pelo cara. Que tá aqui, o Courtois. Então, se ele tivesse decidido, se tivesse sido ele o cara, ele tava aqui e não o Courtois. Mas eu tenho a impressão que ele dá uma desidratada quando é aquele jogão, sabe? Quando é aquela coisa mais forte. Desidrata. Manuel Neuer. Manuel Neuer já foi melhor. Quando tá bem, decide muitas vezes. Então, aqui também não tem muito nem o que discutir. Eu vou fazer o Luka Modric e depois a gente vai pra esse quarteto aqui. O cara que puxou a lista de o jogador mais decisivo do mundo, segundo o Carlo Ancelotti. Porra, cara, eu vou no Modric primeiro aqui. Escolher onde eu vou botar o Luka Modric. Ele é muito cascudo, cara. E ele decide muitas vezes. E assim, eu acho ele tão diferente. Ele é absurdo. Eu queria mesmo botar ele no cara. Mas eu acho que é um exagerinho. Talvez um exagerinho colocá-lo aqui na condição de o cara. Aqui ele vai cair. Daqui ele não passa. Daqui pra baixo ele não vai, chat. Ele decide muitas vezes. A questão do pênalti dele é um probleminha mesmo. Mas eu acho que ele aqui no decide muitas vezes tá bom. Vamos... Eu vou deixar o Vinícius por último. Porque ele... Por conta dele que a gente tá fazendo a tier list, né? Por conta da fala do... do Ancelotti, né? Que o Vinícius é o cara mais decisivo do mundo. Desculpa. O Mbappé, logicamente, é o cara. O que ele fez com a França nesse Mundial foi absurdo. Ele, com o Neymar e Mbappé no mesmo time, ele chama a responsabilidade, entra, muda jogo, perde gols. Tecnicamente falando, ele não é tão bom quanto o Messi e o Neymar. Mas ele se comporta como cara. Ele vai pra cima, ele é destemido, é iluminado. A final da Copa, assim, é o suprassumo de uma atuação individual de que alguém pode fazer. Vamos falar a verdade. Depois da Copa, ninguém tem uma vírgula para falar do Kylian Mbappé. Ele chamou a responsabilidade, entregou
Entregou, bicho. Fez aquilo que muitos achavam que não dava pra ele fazer, ele fez. É mala? Talvez seja mala. Aí o cara assim, 2 gols de pênalti. 2 gols de pênalti contra o cara que é o melhor pegador de pênalti do mundo hoje, entre os goleiros, que é o Dibu Martínez. Opinião. Se eu puder escolher um goleiro pra pegar pênalti hoje... ele tá exaltando os gols de pênalti. Eu escolho o Dibu Martínez. Entre qualquer goleiro hoje. Fora o peso de bater um pênalti na final da Copa. Sobre Lionel Messi. Precisamos discutir aqui, não, né? Não precisamos discutir aqui, né? El hombre. Simplesmente o cara que pegou a Copa do Mundo. Pegou a Copa. Copa do Mundo. Que falaram que ele não ia ganhar, que aquela coisa toda. Ele pegou a Copa, botou aqui embaixo do braço e decidiu um jogo atrás do outro desde a fase de grupos. Uma partida depois da outra, gol, assistência, gol, assistência, gol, fez jogar, dá passe, bota o cara na cara do gol, faz o gol, bate o pênalti, resolve aqui na prorrogação, faz o gol de novo, acho que acabou ali, não acabou. Porra, gente. O cara dos caras, né? Essa foto aqui resume bem, né? Troféu de melhor jogador e Copa do Mundo. O cara dos caras. Aí tem que falar assim, ó. Gols inflados por Copa do Rei e Supercopa. Ele só decidiu verdadeiramente a Copa. Ou seja, uma vez ou outra. Tá bom. Beleza. Opinião. A gente respeita todas as opiniões. Mas pra mim ele é decisivo. Hoje ainda. Ele acabou de ser decisivo numa Copa do Mundo. Então não foi há muito tempo. Foi há 2 meses, pô. Copa América, artilheiro, assistência, um gol aqui, outro ali. Pô, gente, pera lá. Neymar. Chegamos no Neymar. Hoje. Vamos pensar, sem brincadeira. Vamos pensar no hoje, quando eu falo hoje, passado recente, tá? Quando o Paris Saint-Germain foi à final da Liga dos Campeões, Neymar foi fundamental. Diria até que decisivo, por mais que o time não tenha sido campeão. Quando depois ganha do Bayern também nas quartas e cai na semifinal, igualmente decisivo. Igualmente decisivo. Copa do Mundo agora. E aí, quando não consegue jogar, tem lesões, aquela coisa toda muito frequente. Na Copa do Mundo, se machucou. Jogou as quartas de final. Fez o gol na prorrogação. Tava decidindo, faltando 4 minutos. E não bateu o pênalti. Porra, não bateu o pênalti. Nossa, que dificuldade pra botar o Neymar numa categoria aqui, tá? Porque eu acho que ele deveria ter decidido mais jogos nessa passagem dele no Paris Saint-Germain. No Barcelona, ele definiu aquele jogo espetacular lá do 6-1 contra o PSG. Mas nem foi uma temporada de título. Temporada anterior que foi de título, ele não era o cara decisivo. Então o cara eu acho que não dá pra enquadrar o Neymar. Tá? Excluindo aqui, pensando no Neymar, não dá pra enquadrar no cara. Hoje, se a gente fizer um recorte do hoje, eu acho que ele tá numa categoria de decidir uma vez ou outra. Ele pode decidir qualquer jogo. Pelo talento dele, capacidade de jogador que ele é, pode decidir qualquer jogo. Mas hoje eu acho que ele tá numa situação de estar decidindo uma vez ou outra. Não é o cara decisivo do Paris Saint-Germain. E
assim, poder decidir todo jogo ele pode, porque ele tem talento mais do que qualquer um, tirando o Messi aqui, talvez nessa lista. Mas eu vou botar que hoje ele decide uma vez ou outra. E o Vinícius, que foi o cara que puxou essa nossa lista, através da fala do Ancelotti, que disse que ele é o mais decisivo hoje. Eu tenho dificuldade para concordar com essa frase do Carlo Ancelotti. Já para dizer o seguinte, se alguém me pergunta, a frase do Ancelotti é verdadeira ou é falsa, de que ele é o jogador mais decisivo do futebol mundial hoje? Eu digo falsa. Para mim essa frase é falsa. Tem outros caras que decidem mais. Ele é o cara, ou ele decide jogos para o Real Madrid? Decide. Decidiu a Liga dos Campeões, fez o gol decisivo. Não foi o melhor em campo. Não foi mesmo. O Courtois foi o melhor jogador daquela final. Foi o Real. O cara foi realmente o jogador decisivo da final de Paris, Thibaut Courtois. Sem ele não teria rolado nada. O cara foi o Courtois. O cara do Real Madrid, comumente, é o Benzema. Eu vou dizer o seguinte. Hoje, o Vinícius Júnior está na categoria do que decide muitas vezes. Não está na categoria do cara ainda. Eu acho que nem se espera nem se espera isso dele. Que seja o cara todo jogo. Mas se espera que ele possa decidir a partida várias vezes. Apesar do chat me dizer aqui que eu tô cometendo um crime, que eu tô maluco. Mas eu acho que, porra... Vou falar uma parada assim, sinceramente. O exagero aqui tá no Dibu Martínez, tá? O exagero tá no Dibu. Essa que é a verdade. Tá no Dibu, mas é que é absurdo o que ele fez na Copa do Mundo. Ele foi muito, muito, muito poderoso na Copa, filho. Foi muito decisivo. Pra ficar legal mesmo, eu teria que descer um daqui e descer o Dibu. Pra ficar do jeito, certinho. Mas eu não vou mexer, não. Vai ficar desse jeito. A Copa do Mundo foi decidida por dois caras. É simplesmente um torneio que acontece a cada 4 anos. E você tem que mostrar o seu melhor nesse torneio. Quais desses aqui mostraram o melhor nesse torneio? 1, 2, 3. Esses 3 aqui mostraram o melhor deles no torneio. Esse daqui foi o cara mais decisivo do jogo mais importante de clubes do ano. O título da Liga dos Campeões. Esse daqui foi o cara é o cara que mais decide jogos pro time que é o campeão espanhol, o campeão da Champions e que decide jogo também toda hora. O Vinícius está entre eles. Tem decidido bastante jogo. Mas está junto com outros caras num patamar de decisão muito grande para os seus times. Para mim, a lista é essa. Se errei, se acertei, eu digo sempre que fiz o meu melhor. Fiz o que pude para tentar ser justo com aquilo que eu acredito no momento. Pode ser que daqui a um tempo eu pense diferente. Mas hoje é assim que fica essa lista dos mais decisivos do futebol mundial. Obrigado, Ancelotti, que me deu esse gancho gostoso para fazer essa dinâmica aqui. Fechou? Porrada, hein? Porradaria, hein? Que vocês estão dando, hein? Trocação franca no chat, hein?